Como ajudar o seu filho com os medos? Quem tem filho ou quem trabalha com criança, com certeza já lidou muito com medo de cachorro, medo da rua, medo de barata, medo de bichos, de personagens, medo de palhaço, medo do escuro. São muitos medos. E nós adultos também temos medo. Mas e quando o medo se transforma em trauma? E quando a gente não consegue fazer coisas que a gente fazia antes por causa do medo? O que fazer com o nosso medo e com o medo dos nossos filhos? A live de hoje eu fiz, muitos amigos meus querem assistir depois e me mandaram perguntas e me mandaram N situações que acontecem com as crianças. E muitas dessas situações eu também passo com a minha filha e passo com as crianças que eu convivo aqui nas tardes divertidas, né? Com os amigos da minha filha, né? Então a gente tem várias situações. A gente vai ter uma convidada muito legal chamada Ana Paula Zata. Ela é pedagoga. Ela trabalha na Escola Aine, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Já vou chamar ela aqui para vocês conhecerem. Deixa eu ver se ela mandou aqui a solicitação para eu poder chamar ela, né? Acho que você tem que mandar a solicitação. Ah, eu posso convidá-la. Aqui, vamos ver. Vamos lá. Vamos resolver essa história aí de medo. Bem-vinda! Isso, sim, ela tem o cabelo azul, que as crianças amam, que os adultos amam. E já vou adiantando que quem quiser escrever a pergunta aqui pode, mas eu já tenho várias perguntas. Porque quando eu botei nos grupos de mães que o tema era medo, eu quero. Ai, pergunta isso. Ai, pergunta aquilo. Uma empolgação assim, mas com, sabe? Um pouco de desespero também. Tem um relato aqui, Ana, bem, como é que eu vou te dizer? Ai, dá vontade de chorar. A gente ri, mas é punk, né? Eu quero saber de ti, Ana. Lá na escola Aine, que é uma escola de adultos e crianças, que eu sou apaixonada e que eu fiz um curso de formação contigo e fiquei mais apaixonada ainda. Existe medo lá também? Mesmo com todo o trabalho da educação consciente? Vamos lá, então. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Elis. Gratidão aí. Vamos movimentar esse tema aí hoje também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, né? Eu sou educadora, já fazem alguns anos, vários anos. E eu sou guardiã, né? Hoje na cidade escola AI. E eu gostaria que a gente olhasse primeiro para essa questão do medo, né? Essa emoção em si, porque a gente categoriza, né? A gente aprendeu a categorizar nossas emoções. Então, a gente tem algumas que a gente pode sentir e tá tudo bem. Outras a gente pode sentir, mas a gente pode ser julgado. Outras a gente sente meio confuso. Né? Então, esse movimento da gente poder olhar para tudo como emoção é o primeiro passo, né? O medo é uma reação, né? Que faz parte da gente desde sempre, né? E a gente vem, ele mudou, né? Quando a gente morava nas cavernas, ele era um medo ali que fazia parte para a gente sobreviver, né? Hoje ele já vem uns outros medos que também estão conectados com a nossa sobrevivência e esse entendimento, né? E o que eu vejo na maioria desse movimento do medo em si é que a gente nega muito medo na vida das crianças, né? Ah, eu não quero que se apague a luz porque eu tô com medo. Mas não precisa ter medo. Olha aqui, não tem nada. Ou para que você tá com medo? Você já é grande, né? Olha que Então tem frase. todos esses pesos que a gente vai colocando, né?
Eu vejo que o primeiro movimento é olhar quando a criança diz pra gente que tá com medo de alguma coisa. Qual que é a nossa primeira reação, né? Então, esse é muito importante. A gente acolhe e fala, você tá com medo, tô te ouvindo. E vê as possibilidades que podem ser feitas ali. Ou não, o medo é pra gente é um medo considerado bobo, até que esse medo fica maior, a gente começa a ficar com medo, e aí o nosso medo do medo da criança tá ali no medo, no meio dessa bagunça também. Então tem todo um monte de coisa aí, né? O medo pra gente, no nosso espaço, ele é como qualquer outra emoção, né? Então, se eu tô com medo que minha mãe não volte, ele é reconhecido. Você tá com medo que tua mãe não volte. Mas você pode ficar tranquilo que ela vai voltar. E depois a gente traz algo concreto, né? Porque a gente às vezes vai para o mundo até fantasia, que a gente foi aprendendo a lidar assim, que em certos casos, sempre tudo que eu vou falar é sempre com muito cuidado, porque precisa saber quem é a criança, quem é a mãe, quem é o pai, como é a idade, de onde ele nasceu, né? O que ele está expressando. O contexto, né? Sim, Qualquer coisa que a gente fala sem contexto, sim. né? Daí a gente entra numa receita que funciona para mim, não funciona para você, ou funciona para você e não funciona para mim, ou funciona para nós duas, mas não vai funcionar para o outro que está chegando. E aí a gente cai. E daí quando a gente não cumpre essa receita, a gente se sente incapaz, né? Opa, mas era para fazer assim, eu não fiz, Não é eu não assim. preciso. É, vai entrando nisso, né? Eu vejo que essa é uma primeira reflexão que é muito importante a gente fazer. Como que a gente lida com as reações, né? Hoje é o medo que a gente está falando, né? Mas com qualquer outra. Eu tô com raiva, eu tô brava. E como a gente traz? A gente traz que tá com medo enquanto adultos, né? Das coisas a gente nega. Parece até medo, nossa, meu Deus. Vê se faz sentido o que eu aprendi essa semana na psicologia positiva, que fala sobre o medo, que se a gente não tem o medo, né? Por exemplo, a gente também não tem coragem. A gente precisa do medo para ter a coragem. E aí, nos dois extremos estão a covardia, que é não faço nada por causa do medo, e a imprudência, que é não tenho medo nenhum, então eu ajo, tá tudo bem, não tem problema, não vou. O cachorro não vai me morder, o cachorro rosnou, ele fez mil coisas, mas eu não tenho medo. Faz Sim. sentido pensar Sim, dessa forma? sim, porque todas as emoções que elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa vida por um motivo. Né? Então, eu vejo que aí é que está essa questão da gente categorizar, né? E dividir aí esse. Eu vejo que é muito, muito importante que a gente pare de colocar nas caixas, né? Que a gente olhe as emoções como elas são, né? E aí, depois, a gente vai colocando elas nas caixas, a gente vai dizendo que elas não são tão importantes quando a gente é criança, vai ouvindo isso, e depois a gente vai trabalhar isso de terapia, em curas, em movimento, para dizer, ah, não, o que eu estava sentindo é válido, né? E o quanto a gente valida essa emoção, né? Então, acho que partindo daí, essa é a importância, né? Esse é o ponto de partida da nossa conversa. O quanto é validado o que a criança está sentindo, o quanto a gente valida e o quanto a gente olha para o que está acontecendo real. Porque é o nosso papel, né? A criança está com medo da aranha que está ali na frente dela e o negócio não, para alguns pode ser lindo, para outros não traz uma sensação estranha. E aí a gente vai olhar para isso trazendo mais informações em cima daquilo e a gente confunde, né? E porque para você tá muito claro, a aranha tá ali, você tá lá, você é grande, você sai e tá tudo certo, né? Se ela não for armadeira, né? Que daí fica um pouco mais desafiador. Mas pode pular em você. Mas para criança, tá, eu lembro, agora falando, me lembrei de uma cena que aconteceu lá na AINE de uma das crianças que ela tinha muito medo de abelha. E a gente tem abelha e tem abelhas também das sem ferrão, mas tinha naquela época a gente estava com enxame ali. E ele foi justamente picado por uma abelha lá nessa área. Enfim, continuou e tal, e na outra semana a gente foi. E ele, depois de ser picado da abelha, ele ficou mais atento ainda a todos os outros insetos, né? A gente está no meio de um bosque, então os insetos fazem parte do fluxo ali. E a gente estava ali, eles têm o fluxo pelo bosque todo, desde que estejam acompanhados por guardiões. Ele estava com 4 na época. E aí tinha um monte de uma fileirinha de formiga, assim, na calçada. E ele parou na frente
da fileira e ficou ali. Eu não vou porque eu tô com medo. Ele está com medo, tudo bem. A gente estava em duas guardiões, a guardiã continuou e eu fiquei com ele. Fulano, o que que você quer fazer? Tá tudo Eu vou. bem, né, Ana? Exato. Tá tudo bem, você tá com medo, né? Tô com medo. Porque pensa só, você tá com medo, você já teve uma experiência ruim, e aí tem um adulto que é a tua referência, que é quem vai te dar segurança, teoricamente. Ele é muito bom nisso. Deveria dar uma segurança. Que é para te dar segurança e a pessoa tá negando você, dizendo, mas olha a formiga, é só você dar um passo. Mas olha só, ela é pequenininha, não vai fazer nada. Bem, eu te pego no colo. Às vezes arranca a criança e leva até esse lugar. Ela tá vivendo esse processo ali, né? Mas claro, a corrida, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, entra no automático, a gente nem percebe. Fazer, né? Outra coisa que tu poderia fazer, tirar as formigas dali, que é o que muita gente faz. Ah, então eu vou Sim, tirar o cachorro. Não, ele não sim, vai estar mais aqui. sim, sim. Medo de palhaço. Ah, então, palhaço vai porque. E aí tira do ambiente achando que tá ajudando. Sim, Tirando todos os medos, entre aspas. sim. É porque o pai, enfim, vou terminar da formiga. Sim. E aí a formiga ali, nesse fluxo, e ele ficou ali até, e era uma galera de formigas, até as formigas finalizarem o percurso dela. Aí ele olhou para mim e falou: agora eu posso ir. No meio disso tudo, eu falei: você quer que eu faça alguma coisa? Porque, sei lá, se fosse outra criança, podia dizer: me pega no colo, me leva para lá. Então, inúmeras possibilidades podem acontecer quando a gente se abre a ouvir essa criança, né? Quando a gente se abre a ver essa possibilidade. Porque aí a gente pensa, ele levou uma picada na semana anterior de uma abelha, né? Mas é um inseto. 4 anos, ainda tá tudo muito misturado. E aí acontece alguma coisa, ele é invadido nessa história da formiga. Daqui a pouco acontece outra coisa. Aí a gente vai criando algo muito maior, né? Que a gente vai fazendo, claro, não vai fazendo por mal, não vai fazendo para gerar, mas é a nossa imaturidade enquanto adulto. Uhum. Né? Esse lugar, às vezes, que a gente não tem de ver o que é real, né? A gente fica fantasiando. Ai, fulano tá com medo da formiga, mas a formiga... Não, vamos lá. Fulano tá com medo da formiga, né? É isso que tá acontecendo. Às vezes falta pra Ponto. gente um pouco de clareza mesmo, né? Das situações. Uhum. E aí, isso que você citou, né? O palhaço, a festa. Quem sabe o palhaço, a solução final seja pro Joãozinho que o palhaço saia, ou que ele saia de perto do palhaço. Mas isso tem que ser aberto, essa possibilidade. Depois que é ouvido, você tá com medo, vamos fazer o quê? Eu tô aqui com você. Né? Então a gente vai abrindo isso. Quando a criança dá conta disso, quando você vê que está num nível extremo de medo e que você realmente precisa sair para essa criança se acalmar, assim como um conflito, às vezes não dá para resolver na hora. Eu preciso sair de cena para aí sim voltar com mais clareza, né? Mas aí se fosse alegria, se a criança estivesse super alegre porque viu as formigas, como que a gente age? A gente curte esse momento, a gente acha que tá bom. Ah, ela gosta de ver formiga, então a gente vai parar e vai ver a formiga porque tá tudo bem, é uma emoção boa. Então é bom a gente fazer essa brincadeira de vez em quando. Se tivesse com outra emoção, como que a gente lida, né? E se tivesse com raiva da formiga, como que a gente lida? Né? É querer matar as formigas. E aí? Né? E aí vai precisar de um limite. Então todo esse movimento da gente misturar, pôr um pouco nesse balaio as emoções, sempre com muito cuidado, né? Mas ao mesmo tempo, eu digo, botar no balaio na nossa cabeça mesmo, misturar tudo isso para a gente poder ver o que tem ali. A raiva em si, né? Eu vejo que é outra emoção que a gente nega muito, né? Porque não pode sentir raiva, né? É feio sentir raiva. Então a gente vai criando todas essas mazelas do medo, a raiva, essas Assim emoções como para o medo negar. é associado à covardia, né? Assim como o medo é só associado ao negativo, né? E outra coisa, Ana, que eu queria te perguntar, assim, né? Muitas vezes esse medo vem de uma forma inesperada e ele vai de uma forma natural, não? Às vezes A sim. gente não precisa ficar trabalhando muitas vezes, né? Eu vejo isso com a minha filha. É uma linha bem tênue, porque às vezes é sempre percebendo a quanto tá, se é algo que está totalmente, que está travando o fluxo da vida deles, né? Que eles param de fazer tudo, né? Para de brincar, e fica só naquilo. Aí a gente precisa
investigar, e até essa questão mais de fobias na infância eu não tenho muito conhecimento, né? Aí a gente poderia entrar aí com alguém que conhece bem esse mundo mais da psicologia, né? Para entender. Mas, na maioria das vezes, o que eu acompanho, as crianças estão com aquele medo e a gente bota um peso muito maior, então eles veem que isso é importante, né? Se tá desesperado assim, então o negócio é grave. E aí Todo fica. dia tá falando, vamos conversar sobre isso. E às vezes o medo vem para manifestar alguma coisa, tipo, me veja, tô aqui, e aí, o que que você vai fazer? Ganha carinho, uma troca também de afeto, Sim, né? Não ter o sim, afeto de outra forma. sim. Eu Aí vejo a gente muito pode ver isso. aonde que a gente. Eu tenho uma criança que frequenta o espaço com a gente, que ela tinha muito uma relação do machucar. Porque era assim que a mãe parava. Se ele machucou, a mãe parava o mundo para atender ele. Isso eu vejo Então, muito. tudo é esse lugar do. Então, eu encontrei essa saída, né? A gente foi descobrindo e dissolvendo isso e alimentando, porque tá com fome, né? Por isso que fica pedindo. E alimenta de outra maneira que não seja por essa que é uma manipulação, mas sem entender ainda, né? Sim, eu vejo muito das famílias aqui que vem essa forma da criança ter até aquele abraço, sabe? Tu vê que talvez é só aquele momento do medo que ela tem aquele abraço apertado, aquele chamego, aquele carinho. Aí Sim, a, a forma de trabalhar é você oferecer isso em outros momentos, em outras emoções, né? sim, sim, Para tentar desassociar. sim. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer de uma situação aqui. Por exemplo, às vezes é difícil a mãe, né, perceber da onde veio. Às vezes é natural, mas às vezes pode ter vindo de algum lugar. Nesse Uhum. caso, o relato que eu tenho aqui é que depois de a criança ter assistido um filme que tinha bonecos, e esses bonecos vieram à vida, né? Eram bonecos que nem brinquedos, e eles vieram à vida. Alguns maus, alguns nem tanto. E a partir do momento desse filme, até a criança até nomeia, ela tem 5 anos, nomeia. Não, mas no filme eles saíram andando e eles eram maus. E a partir daí, faz 2 meses isso, a criança não dorme mais sozinha, antes dormia, às vezes faz xixi na calça, a mãe tirou todos os objetos, todos os bonecos, fez toda a conversa com essa conversa de explicar que os bonecos não vão se tornar a vida, Uhum. né? E super complexo, assim, né? A minha pergunta para ti é a seguinte: essa mistura da ficção com a realidade é um fator que aumenta um pouco mais o medo, porque a criança não consegue discernir muito bem, isso é comum? Você vai falando, né, dos bonecos. Eu lembro logo que saiu o filme do Chuck, né? Porque eu sou antiga também. E E o aí, palhaço assassino tem o de agora, tinha um palhaço assassino. não, Ferrou? os de agora não tô muito atualizada. Mas saiu o filme do Chuck e tinha até. Passou, eu acho, numa sessão da tarde, né? Absurdo. Mas saiu o negócio. E a minha Foi na irmã sessão tinha. da tarde que a criança viu. Na sessão da tarde. E aí a minha irmã tinha um boneco muito parecido, assim. E eu até hoje, nossa, até hoje eu olho para o negócio e falo, gente. Porque assim, o que que acontece? A mãe vai lá e explica, né? É óbvio que não adianta, gente, a gente ficar teorizando muita coisa. Por quê? Eu tô com medo daquele. Eu olho para aquele boneco e eu tenho medo, tenho uma reação a ele hoje, né? E eu tive um problema com ele lá na minha infância, né? Que sim, era um medo mesmo do tipo, tira o boneco daqui da minha frente, né? Mas, e aí a gente acha que explicar vai movimentar. O que acontece? A gente está explicando uma coisa que é muito óbvia para nós, mas não é para a criança. O boneco veio à vida, é isso que está acontecendo, né? Quantas vezes eu convidaria esse olhar de olhar quantas vezes que essa mãe está reconhecendo mesmo esse medo. Porque às vezes pensa o desespero, que eu vejo que é o processo, eu vou misturando com outros exemplos para a gente poder ir analisando, né? Morro de medo de bonecas. Pois é, tem algumas assustadoras.
É. E esse movimento né, desse medo que vem aí involuntário, aí a gente vai fazer a analogia que eu estou me adaptando na escola, tá? Eu tenho 3 anos. E aí eu tô falando, eu quero minha mãe, né? E a professora, a educadora fala, mas olha só que bonito esse aqui, olha o brinquedinho, eu quero a minha mãe. Mas olha só esse aqui, olha, não. O que a gente vai falar? Nossa, eu quero minha mãe e ninguém me ouve. Eu quero minha mãe e ela não tá me entendendo. Então, o que a gente está movimentando ali? Essa racionalização e essa explicação que a gente faz exageradamente, faz essa desconexão, né? Eu tô morrendo de medo de boneco, minha mãe tá me explicando que boneco não vai voltar à vida, mas eu tô morrendo de medo. Então, o que a gente faz? A gente nega, né? É óbvio que o boneco não vai voltar à vida, então eu devo ter algum problema. Claro que não é assim, né, linear na cabeça da criança, né? Mas a gente vai plantando que o que ela tá sentindo não faz sentido nenhum. Como assim você tá sentindo isso? Né? E se a gente for olhar para filmes que a gente vê, filmes às vezes que são mais que tem muito mais essa fantasia, até hoje, né, enquanto adultos, a gente se pega viajando naquilo, se imaginando naquele lugar. Imagina para criança, que ainda a fantasia e o mundo real tá todo misturado, né? Então, esse cuidado também do que a gente está acessando, né? De material, né? E acessou, não também se culpar porque a criança acessou aquilo e gerou. É como que a gente lida com isso agora, né? Acolhendo. Talvez seja a solução guardar. Talvez não, né? A gente precisa abrir essa possibilidade também, né? Quando Talvez isso é possível, perguntar de para ver a o que é criança melhor. também, que nem fala, né? Sempre perguntar, você quer guardar? Beleza, vamos guardar numa caixa. Quando você se sentir seguro, a gente pega novamente, né? Dessa forma porque assim, na verdade, a gente acaba passando a nossa aflição, né? De não querer que o filho sinta aquilo. Claro, E aí fica claro. aquela bola de neve, né? Eu não quero que meu filho sinta, daí meu filho sente mais. Aí eu não quero, né? E aí começa Sim. a criar até mais raiz, né? Sim, é o medo do medo do medo do outro, né? Então a gente vai criando essa bola de neve ali, né? E aí, que por isso que eu falei da culpa, né? Porque a gente cai nesse lugar quando tá como responsável, né, da criança, né? A gente se culpa por ter visto o filme, se culpa por o boneco ser de tal maneira, se culpa por não estar conseguindo lidar com o medo da criança, né? Então aí a gente não consegue estar inteiro mesmo, que é não saber lidar com aquela situação, né? É olhar para isso com esse lugar, tá? Talvez eu não saiba, mas eu sou adulto aqui, né? A segurança. Então, a gente se colocar nesse lugar de segurança dessa criança já muda a chave do negócio. Porque às vezes, sei lá, vamos usar esse exemplo, né? Às vezes vai trazer e dizer: o que você quer fazer com esses brinquedos aqui? Ah, eu quero guardar, tá? A gente pode guardar. Não quero deixar aqui, mas quero dormir com a luz acesa. Ou a criança não vai conseguir lidar porque tá muito com muito medo e você pode tomar essa decisão, tá? Então a gente vai tirar daqui, ou você dorme comigo e a gente vai fazendo essa adaptação. Mas o primeiro movimento que a gente tem a fazer é tirar tudo e acabar com tudo para acabar com aquele medo, né? Mas não acaba, né? Porque a gente não reconhece, a gente não valida, e aí ele tá ali, né? Tá movimentando. Uhum. É uma situação assim, eu tento me colocar no lugar. Eu vejo da minha filha, assim, agora, né? Falando um pouquinho mais dela, né? É, a- eu já vi, né, algumas pessoas, até professores de escola, assim, sobre a associação de situações que talvez a criança não teria medo, mas de tanto falar daquela forma, é que nem aqueles medos. Será que o medo é genuíno da criança ou é a gente que está colocando? Né? Que foi Sim. a pergunta até que tu fez, né? Então, vamos rápido que tá escuro. Uhum. Tá. O que o escuro tem a ver com eu sair rápido? Ó, já tô apagando a luz, tem que ir embora. A Uhum. associação do escuro para mim é muito forte. E eu falei, não, quando eu tiver minha filha, eu vou tentar sempre adequar o escuro às estrelas, à natureza. O que acontece no escuro? As pessoas desaceleram, elas se recolhem, tem a lua, ela ama a lua, né? E agora, com 2 anos e 3 meses,
ela começou com um pouquinho assim de escuro. Ai, não, deixa a luz acesa. Tudo bem, vamos acender a luz, né? Não vou criar também um grande, né, um grande movimento por causa disso. E eu Gosto do percebo que as tempo. coisas vêm e vão daí com mais fluidez, né? Sim. Porque o Quando a que a gente gente pode fazer, né? Porque tem que ter essa clareza do que é o teu medo, né? Que é o que você trouxe. Eu tinha tinha medo, me colocaram esse medo, porque a nossa educação ela é uma educação baseada no medo, né? A gente tem que assumir isso também. Então, isso é uma educação que manipula, né? Vamos ser sinceros. Manipula através do medo como que a gente quer que as nossas crianças lidem bem com essa emoção se a gente usa ela para usar eles, né? Que fique com medo, a mãe vai embora, né? Eu vou embora se você não parar. Então, esse é o meu qualquer medo coisa que de a gente infância. faz vai machucar, né? Qualquer coisa que a gente faz vai machucar. Sim, Cuidado. A palavra vai cuidado. machucar, sim. Eu falo para o E meu aí, marido, o meu marido de vez em quando é tão automático, ele tem consciência, mas é automático, é mais forte que ele. Fala, pô, tu viu quantos cuidados tu falou nos últimos 5 minutos? Só que a minha filha não tem esse perfil, ela vai sem cuidado mesmo, porque o perfil dela é mais de não ter tanto medo, porque tem criança que tem mais medo, sim, sim, confere, né? sim. E ela não tem. Então, esse cuidado não impacta tanto nela. Mas para uma criança que já é toda, né, com um sentimento mais assim, mais cuidadosa, imagina ela ter cuidado sendo tão cuidadosa como ela é, Sim, né, sim, Ana? sim, Então, as nossas palavras têm um impacto muito. sim. Eu vejo que é esse ligar o observador, assim, perceber o quanto na relação com as crianças, seja a gente pai, mãe, educador, ou qualquer outra relação com as crianças, né, familiar ou não, o quanto a gente está colocando medos aí dentro, né? E isso que você trouxe é muito comum também. Eu tenho medo do escuro pela minha relação com a infância, né? Então, quando eu tiver um filho, eu vou tratar direito com esse tema da noite, né? Claro, você quer mudar esse sistema. Aí você pode mudar esse sistema ou você pode cair no teu medo. Então é sempre esse cuidado, né? Não, mas agora, porque daí isso eu vivi e eu tenho medo que viva, né? Então sempre esse viés de percebendo o que você viveu, porque sim, o que a gente viveu e o que a gente não quer reproduzir é muito importante a gente ter consciência. Mas aí é importante ter consciência do quanto esse teu medo não tem nada a ver com o que é o medo que ela vai ter, porque ela tem outra mãe, ela tem outra estrutura, ela tem outro funcionamento, né? Então talvez Ser ela humano não é exato, né, Ana Paula? é. Aí eu olho para as minhas duas irmãs, né, que têm 7 anos, as minhas irmãs gêmeas, né? Elas passam por situações iguais, às vezes elas trazem algumas coisas, algo que machucou e magoou muito uma, que a outra passou batida e nem tchum, né? Então sempre se perceber do quem é essa criança, né? Como ela precisa ser tratada. Eu vi que passou aqui, alguém perguntou. O meu sobrinho tem medo de cair, não anda de skate, mesmo com proteções. Isso já várias aqui mães me relataram. Todo mundo incentiva, mas não adianta. Alguma dica? Sim, Aí esse negócio de cair, né? É muito louco, porque né? eu vou dar a minha experiência e visão, né? A gente tá o tempo todo pedindo para não correr, para não subir, para não isso, né? E aí se chora, se cai, ai, já vai passar, já passou, e quer acalmar aquilo. A gente está sempre eufórico, ansioso e nananã, e depois quer que a criança faça as coisas de uma maneira natural, né? Sim. Confere? Sim. E uma coisa muito importante, né, desse exemplo, dessa pergunta aqui, como é o nome dela? Não vi. É a Teteu, Ias. Tá. Trouxe pra gente essa questão que às vezes a gente tá dando um suporte desnecessário também para a criança. Vamos lá. Ela quer andar de skate? Essa é a primeira questão. Ela quer e ela pediu proteção, tá? Ela quer e pediu. O skate tá aqui, você pode andar. Eu tenho medo. Você tem medo, você não precisa andar, então. Porque o que acontece? Eu tenho medo daquilo, né? E claro, a gente quer incentivar, a gente quer que a criança ultrapasse aquele medo, a gente quer que aquilo acabe, a gente quer ver essa criança feliz.
Então, seria interessante a gente tirar esses nossos desejos, né? Que aí é esse voltar pro concreto, né? Então, você quer. Lá na. Isso a gente tem muito, que acontece muito lá na AI, né? A gente tem o slackline, tem vários brinquedos que são mais desafiadores. Tem a pirâmide, tem todo esse processo aí, né? E aí, às vezes, a criança fala: eu quero subir na pirâmide. Você quer subir na pirâmide? Eu tenho medo. Você tem medo? Você me coloca lá? Não. Você vai quando você estiver tranquilo. E aí eu lembro até de uma outra situação que aconteceu com uma mãe, né? Uma mãe observando. E aí tinha uma menina, ela é bem, era bem pequena de altura, e ela tentando alcançar o balanço que ela ia sentar. E ela estava com medo de cair. E ela dizia: Ana, eu quero subir. Você quer subir? Você me coloca? E aí eu falei: não, não te coloco, mas eu tô aqui se você precisar de alguma coisa. Ah, mas eu não consigo. Eu falei: tudo bem, você não consegue. Quando você conseguir, você sobe. E aquela mãe, ela começou a ficar muito incomodada comigo, né? Ana, que malvada! Põe ela ali. Eu falei: calma, senta. Tá, e foi. E isso foi na outra opção. E ela foi, tentou um pouquinho e saiu, né? E aí depois, no outro dia, a mãe foi deixar a criança e viu ela em pé, no balanço, andando, né? Aí ela olhou assim, ela falou: quando foi isso, né? Eu falei: foi ontem. E aí, o que acontece ali? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar ela e colocar ali no balanço? Poderia, não me custaria nada, não me custaria. Custaria para ela, né? O processo dela subir, ou até desistir, nem Ela querer subir. precisar sempre de um suporte externo para conseguir vencer o medo dela. Sim, Isso faz toda a diferença. É uma sutileza, aparentemente sutil, sim. mas que faz uma diferença. É aquele negócio assim: ai, mas eu falei 1000 vezes, tá? Mas como você falou? Em que momento você falou? Faz toda a diferença. Sim. E isso é para qualquer coisa, né? Tá com medo, tá inseguro, não conseguiu ainda. E aí, isso é a nossa maneira de trabalhar. A gente acredita que a criança vai. Ana, todo mundo, ela escreveu, todo mundo incentiva. E não adianta. O problema tá, por que todo mundo incentiva? Ah, aqui ela comentou que ele caiu. Travou aqui, mas acho que. Deu só uma falhadinha. Ele pediu um skate. Vamos ver. Fazer essa analogia com a nossa vida. Às vezes a gente queria uma grande coisa, né? A gente comprou, eu com a minha máquina de suco, tá? Comprei a máquina de suco, ia fazer um negócio com a máquina de suco e descobri que ela me dá mais sujeira que qualquer outra coisa, né? Então, o que a gente faz, né? Aí eu posso ser incentivada a usar essa máquina, mas eu não quero usar ela agora, né? Eu não estou comparando medo com a sujeira, mas é só para a gente fazer essa analogia, que às vezes a gente quer muito uma coisa, vive uma experiência não tão legal e precisa de um tempo. Ou daquilo sai do nosso campo de visão por um tempo também, né? Então, esse processo é muito interessante da gente deixar, de tentar. E perceber o quanto que o nosso ajudar está interferindo de uma maneira não bacana para o processo da criança, né? Sim, e eu vejo muito isso, Ana, nas escolas, infelizmente, quando não é obrigam, mas assim, incentivam muito as crianças a apresentar um teatro, a participar de um desfile, a fazer coisas que exponham ela e às vezes não é do temperamento dela, né? Uhum. Porque que até tem a ver com essa pergunta, né? Com a questão do medo, a timidez, esse processo todo. Porque também vem de um lugar da gente categorizar, né? Igual as emoções, né? A gente categoriza e pessoas a gente põe tudo no mesmo balaio. Essa coisa que a gente devia fazer os inversos, né? Que é esse movimento da gente respeitar mesmo o processo do outro, né? Que é uma criança que não quer, né? Que não quer dar oi, não quer cumprimentar, não quer se relacionar com todo mundo, né? E como, claro, isso sempre com cuidado a gente vai ver, não se relaciona com ninguém, o quanto isso está afetando. Isso é sempre com uma. Tudo que eu estou falando é para a gente ter esse cuidado de até onde, e aí quem está com a criança consegue perceber, né? E aí, às vezes, precisar de pedir ajuda, orientação,
profissional em relação a isso, né? Que é É para ver o diferente, quanto sim, fora eu do querer o meu equilíbrio. filho de um jeito. É diferente eu querer o meu filho de um jeito que ele não é. E, tipo, que nem ela falou ali, ó, como trabalhar o medo de errar, diferenciar medo e timidez. A timidez, ela é tida como algo ruim, né? A criança parece que só aquela criança assim, ai, que vai lá, apresenta e fala e tal, ela tem, parece que um poder maior. E não, né? A gente tem várias funções na sociedade, na vida, enfim, mil possibilidades. A gente sendo mais tímido, né? Mais introspectivo, tá tudo bem um certo grau de timidez, não, Ana? Sim. E esse a questão do medo de errar, é bom a gente sempre perceber que normalmente ele está aliado com como a gente lida com as nossas frustrações enquanto adulto também, né? E como o medo, o que o medo, desculpa, o que o erro causa na vida dessa criança, quando ela erra, o que acontece? Né? É bom sempre a gente perceber esses movimentos repetidos que a criança mostra pra gente, né? De olhar essa reprodução de alguns padrões, eles podem nos acender uma luz, de ver, peraí, onde é que tá esse medo, né? Uma das coisas que a gente trabalhou esses dias com uma das crianças também que eu acompanho, também tinha isso do medo de mostrar, medo de errar, esse medo de como que é lidar, e a gente foi trabalhando isso com a mãe, porque a mãe tinha essa questão do perfeccionismo muito grande, né? Não tô dizendo que é teu caso, tá, Kátia? Cada um é único nesse processo, mas é muito bom e importante a gente ver o que isso está desencadeando. A criança vai reproduzindo pra gente e vai acendendo luzes aí, né? Pra gente tá vendo. Tá com medo de errar, né? E na maioria das vezes, a racionalização, a explicação, a gente vem, a nossa geração está educando as crianças racionalizando o tempo todo, né? Explicando o tempo todo e sentindo praticamente nada, né? Então, é bacana a gente olhar para de onde está vindo esse, né? E às vezes o que ela precisa é ser olhada quando ela faz. Por exemplo, com os elogios, né? Como a gente trabalha. Quando a criança está fazendo para receber o elogio, a gente vai fazendo essa retirada. Ela tá querendo, vai para um buraco. Quando a gente está fazendo, eu estou aqui falando. Para receber elogio aqui, para dizer que eu sou boa, eu recebo elogio, ele vai para um buraco sem fim. Não alimenta. Agora, eu estou simplesmente existindo, né? Essa criança está ali na viagem dela, fazendo o que ela está gostando, e você percebe que aquilo deu o maior trabalho para ela fazer. Aí a gente entra. Uau! Isso deu o maior trabalho para você fazer, né? Como é que foi para você fazer? Opa! Eu sou reconhecida por existir, eu não preciso fazer para você. Né? E aí eu lembro de uma fala da minha irmã, que você já deve ter ouvido, que eu uso bastante a fala dela. da minha irmã, da Victoria, ela tinha 3 anos na época, que ela desenhou, pintou, e aí trouxe. Eu nunca morei na mesma cidade que eles, né? Mas estou sempre assim me vindo. E trouxe para a mesa e ficou ali. Né? Você desenhou, Victoria? Ela, sim, desenhei. E aí minha mãe olhou para mim e falou, tá esperando. Eu falei, esperando o quê? Esperando você dizer parabéns. Aí eu olhei para ela e falei, Victoria, o que você achou do teu desenho? O que você achar, eu achei. Opa! Então, a tua satisfação pelo que você fez está na minha mão. E a gente faz muito isso com a criança. Então, E a tá na cultura, né? nossa dizer se tá bom, tá A certo, tá cultura errado. sempre focada no resultado. Não importa, né? Não importa todo o esforço, não importa todo o processo, não importa. Ah, você não teve o resultado tal. Vou dar um exemplo. Você não pintou dentro da linha, né? Eu sou dessa geração. Você tinha que aprender a pintar dentro da linha. Fazia parte do exercício. Ainda faz, né? Fora da. Ainda faz. Pintar fora da linha, tu pintou errado. Oi? Como assim? Né? E a gente está sempre taxando o que é certo e o que é errado. Então, esse medo de errar, eu também avalio muito isso. Tá, o que é certo para você, talvez pode não ser certo para mim, talvez eu estou experimentando.
E eu vejo muito nessa pergunta da Kátia aí do medo de errar, muito grande, da expectativa que os adultos colocam nas crianças, né? Sim. Então elas têm, né? Elas querem atender a expectativa do adulto, né? Elas Sim. estão o tempo todo. Sim, e é muito isso, né? Que às vezes a gente nega esse lugar também do reconhecimento, né? Que a gente precisa de reconhecimento. Às vezes esse lugar tá negado, né? Eu vejo muito isso. Ah, você quer, ela quer reconhecimento, ela quer. Você quer, eu quero. Quero reconhecimento para saber se eu tô funcionando no fluxo aí, se tá tudo bem, ou se a gente precisa ir para outro lugar. E isso que a Kátia trouxe de perceber o que que é medo e o que que é vergonha, é bom a gente perceber aonde que isso está impactando, né? Se isso vai limitar, o quanto isso está limitando as relações, para a gente ir percebendo. Se em casa, nas relações com as pessoas mais próximas, flui naturalmente, não precisa de uma mediação. Se isso acontece mais no externo, se existem muito isso de estar mais com uma pessoa do que com o todo, porque é isso também, né? O perfil da criança. Tem a criança da galera, tem a criança que tem Uhum. aquele amigo que é referência, se ele não vai, ela fica sozinha. E aí a gente às vezes vai negando isso também, né? Então, ir percebendo que até que sim, talvez sim, seja um caso que a gente está limitando todo o processo, precisa investigar onde que está travando esse fluxo dela, né? Uma criança maiorzinha, assim, né? Tipo 12 anos, 13, com medo de algum bicho específico, tipo barata ou tipo aranha, que é bem comum, né? Eu não sei se existe medo que é mais genuíno, sabe? Aqueles medos que já são. Que nem tem um estudo científico, né, que fala assim, que quando a gente vê filhotinhos, a nossa tendência é ter esse sentimento de, ai, que bonitinho, né? Filhotinho de animal, bebê, a gente tem um apego, né? A gente se enche de emoção. E quando a gente vê uma cobra, quando a gente vê uma aranha peluda, quando a gente vê alguns animais específicos, né, insetos principalmente, a gente desperta isso, né? Nosso Sim, cérebro tem como uma reação de, como é que fala? De proteção, sim, né? De defesa, de sobrevivência, né? sim. Em que momento isso a gente deve se preocupar? Se a gente vive num lugar que é cheio de aranha, mas se a gente vê uma aranha uma vez ou outra e tal, a gente deveria trabalhar isso? Acho que só se isso incomoda a pessoa ou não. A criança já é É, maiorzinha. precisa fazer essa separação do que é uma fobia que te trava, né? É tipo ansiedade e crise de pânico, né? São duas coisas que partem do mesmo lugar, né? Mas têm uma reação e que precisam ser tratadas de maneira diferente, né? Então, essa questão da fobia, o que ela faz, né? Qual que é o que acontece? Então, isso sempre é bom perceber, né? Agora, tem coisas que a gente tem medo e vai ter medo durante a nossa vida ou medo, ou uma sensação, como a gente nomeie como quiser, né? Que faz parte dessa relação que a gente tem. Agora, o medo, que geralmente o medo da barata, o medo da aranha, ele é ridicularizado também pelo adulto, ele é desvalorizado, ainda mais se a criança tá maior, né? Você já tá com tantos anos, tá com medo disso, então a gente Mais uma vez vai entrando na colocando não esse aceitação, né? peso. Sim, essa negação, o quanto a gente está negando, né? Vários sentimentos das crianças, né? Vários. E o medo é um deles, né? E o quanto a gente não quer mostrar, né? Esse medo de algo, né? Eu, não, eu trabalhei em mim, assim, pessoalmente, um pouco da programação neurolinguística para essa parte do medo e funcionou um pouco para mim e tá funcionando porque é um processo, né? Não é assim, a partir de amanhã então não tem mais medo. Não, né? Se é uma coisa que tu carrega, que no meu caso a barata é uma coisa muito forte, assim, porque eu sei por quê também, porque é tão forte, porque a minha babá e os meus primos na onda da babá, a minha babá me trancava num quarto dizendo que tinha barata, né? Porque eu fiz alguma coisa errada.
Então, ó, só de falar assim, ó, quarto com barata e aquilo me dava. Então, assim, já aconteceu comigo de eu estar no banheiro e sair correndo, né? O que que eu fiz com esse negócio da barata em si, né? Até me ajudou muito o curso que eu fiz com vocês. Que eu lembro que um dos momentos vocês falaram assim: os animais a gente observa, eles vão para o lugar deles. Se você não fizer nada, eles não vão ir para cima de ti assim, né? Claro, salvo leões e casos específicos. Mas no nosso mundo urbano, moderno e tal, né? As baratas saem correndo de você. Então eu comecei, é um desafio, né? então eu comecei a observar e tipo assim, é uma barata, ela tá passando. Claro, não me pede para matar, assim, eu acho que eu não vou matar ainda e nem recolher a barata e jogar no lixo. Mas em vários momentos desse exercício, a minha filha estava junto e eu só observei a barata. Inclusive, ela foi atrás da barata. E eu não emiti nenhuma palavra, somente dentro de mim. Ai, se ela pegar a barata, tipo, aí eu não sei o que eu vou fazer. Mas ela não pegou, porque a barata é mais rápida. Então ela já se escondeu. Então esse exercício é um exercício que você sai de você e você olha você olhando a barata. Então você está em vários planos, né? É um exercício, né, da programação neurolinguística. E então a gente pode também fazer isso, né, com as crianças, né? Vamos observar então o medo, se você quiser, né? Se você quiser, tipo que nem tem uma criança que vem aqui que ela tem medo, muito medo de cachorro. E a mãe sempre pede para tirar, e eu vejo que os pais, os adultos ao redor, eles repetem o que a criança tem medo em todas as conversas que tem, perto das crianças, inclusive. Então, se a criança esqueceu, ela já se lembrou. Ah, é verdade, né? Eu tinha até esquecido que eu tinha medo. Mas minha mãe me lembrou que eu tenho medo. Eu já vi essa cena várias vezes. E a criança tava lá passando a mão no cachorro. De boa, né? No tempo dela. Que está muito conectado com esse lugar que a gente pega, né? A gente vai assumindo coisas que não são nossas também. E aí, como que a gente ajuda quando a gente está assumindo isso, né? E isso do bosque, dos insetos, né? A gente tem as crianças chegam, né, no espaço e geralmente a relação ela não é de estar integralizado com aquilo, estar integral com aquilo, né? Algumas sim, que já vem de um outro movimento com as famílias. Mas a maioria tem ou a relação de não quero ou a relação de matar tudo que vê, né? Então tem esse movimento do atacar para não ser atacado. E aí a gente vai trabalhando dessa maneira. Olha, aqui a gente não vai matar. Tô com medo. Então o que a gente faz? Pode sair, pode olhar, que é o processo dessa criança que eu citei, né? Fica ali esperando. Isso depois de um tempo que tá com a gente, né? A gente chegava matando. Né? Então, aonde que está esse lugar, né? Porque a gente fala muito dessa integração com a natureza, com os animais, os insetos, os seres vivos no geral, mas a gente fala dessa integração sem estar integrado. Então, quando a gente começa a se integrar de verdade, viver dentro de um sistema onde isso é natural, aí várias cenas vão acontecendo. Assim, eu lembro de uma cena que para mim foi muito bonita, que é de uma das crianças que tinha muito medo, que a gente tem muito lagarto. Que é bom que a gente não tem praticamente cobra, né? O sistema se organiza. Tem muito legal, porque assim, a primavera chega e a galera sai das tocas. E é uma das crianças que tinha muito medo de lagarto, e foi, mas como tá ali, tá presente, tá sendo acolhido, tá sendo lidado com aquilo também. E aí uma cena que eu lembro foi do final do ano passado, que ela viu um lagarto vindo, porque eles passeiam ali pelo parque deles, né? Um lagarto filhotinho vindo, ela subiu em cima do balanço, e o lagarto passou por baixo do balanço, ela ficou olhando. E nisso estava passando, a gente tem uns tatuzinho também nessa época, o tatuzinho ali, tudo integrado. Assim, eu lembro de olhar para cima e falar, é aí que tá o ciclo. Que não é que no início o que eles faziam, eles viam os lagartos, quem queria ver, curiosidade, você ia correndo atrás, né?
Então você ia correndo atrás, espantava o lagarto e tentava pegar, e aí a gente ia administrando isso. E ia percebendo que se corria atrás do lagarto, o lagarto fugia. Pra ver. Será que é o meu? Oi? Travou aí? Voltou? Travou um pouquinho. Uhum. Não sei se foi aqui ou se foi aí. Não sei. E vocês estão me ouvindo agora? Eu tô ouvindo agora. Hã? Tá. Onde Sim, eu sim. parei? Onde eu travei? Então, na verdade, dos bichos lá do lagarto, que as crianças acabaram percebendo que o fluxo, né, da natureza, enfim, era agir da forma de observar, né, enfim, né, de não interferir também, Sim. né, Ana? Eu coloquei aqui uma pergunta, assim, que talvez possa. Deixa eu só coisar aqui. Que talvez tu possa me ajudar a responder, que eu não achei em nenhum lugar, né? Em algum momento é válido a gente colocar medo para proteger de situações de perigo, por exemplo, hoje em dia, vamos lá, né? Sei lá, vamos lá, tem cachorros que atacam mesmo, Tá. né? Ó, eu lembrei de um exemplo real para a gente trabalhar. Eu vejo que é a diferença a gente alertar e ilustrar do que botar medo, né? Acho que a Ah, gente ir percebendo aí isso, né? Tem coisas que a gente precisa orientar e às vezes é até colocar um limite, né, do até onde isso vai, do que propriamente o medo, né? Porque o medo que eu tenho sobre uma, tá bom, é real. Pode ser que é real que esse cachorro que tá aqui vai me morder e vai me machucar. Aí eu vou colocar esse medo nessa criança a partir do que eu vejo, a partir do que é real, a partir do meu medo. Então isso vai vir uma bagunça ali, né? Do que pode ser feito é a gente colocar um limite. Olha, aqui esse cachorro, a gente não mexe porque ele é agressivo e a gente pode se machucar. esse Eu cachorro, lembrei isso, nesse momento. eu lembrei de uma situação que a gente teve com uma mãe, que é uma das crianças que tem 3 anos. E ele tinha muito fluxo de ir correr na frente dela. Então ele saía no meio da rua, saía onde fosse, e a gente foi fazendo ela foi experimentando para ver até onde que isso estava, né? Ia além do território e não se preocupava, assim, zero, zero medo. Ia além ali, né? E aí a gente foi trabalhando como colocar esse limite, né? Também. E o que a gente percebeu nesse caso é o que que tem? A mãe não estava como uma autoridade mesmo, que é parou, aqui você não vai sem mim, né? Não é parou, aqui você não vai sem mim, porque senão o carro vai vir, alguém vai te pegar, nananã, 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 tudo isso que a gente vai colocando, né? Eu vejo que essa é a diferença. Às vezes a gente precisa colocar limites claros e ter autoridade sem a criança entender, porque às vezes a gente quer que a criança entenda tudo, né? Uhum, Então, uhum. até o esquema do skate que a gente tratou agora, né? Eu comprei o skate, eu investi no skate, eu fui lá e comprei o acessório, eu movimentei isso. Eu quero que a criança entenda que isso foi valoroso para mim, né? E use, né? Isso a gente quer que isso fique racionalizado. O que pode acontecer? Olha, eu comprei isso, só vou até deixar claro, eu comprei isso aqui, então a gente vai vender ele e é isso, tá? E aí a criança pede alguma coisa, olha, agora eu não posso comprar, tá? Agora não rola. Se isso é uma coisa que fica acontecendo bastante, né? Mas a gente às vezes põe o peso em cima de uma coisa desnecessariamente. Então o que a gente trabalhou com essa mãe foi: você é autoridade, você precisa trabalhar isso internamente. Você vai falar parou pro teu filho de 3 anos, ele precisa parar. Ele precisa confiar em você que algum motivo ele tem que parar. Que é essa conexão que geralmente com essa idade tem, né? Parou, aqui você fica comigo.
Então, eu vejo que está mais conectado com esse lugar das orientações daquilo que a gente está passando, do que colocar medo em Dá si. certo, Ana. Eu faço tudo isso aí que você está falando, né? Porque tem que ter valia todos os cursos que a gente faz, né? Ah, eu falo que o conhecimento, se não colocado em prática, ele não tem nenhum tipo de valia, né? E eu coloco em prática com a minha filha e com as crianças que a gente convive aqui na empresa e tal, e é super positivo. A gente está quase acabando aqui o nosso tempo, Ana. Voou, voou, voou. E eu queria, na verdade, avisar quem está assistindo esse vídeo agora ou quem vai assistir depois, que eu vou deixar um link na bio ou na descrição do vídeo do YouTube, de um grupo do Facebook, e lá tem um PDF com um livro em PDF para criança, que eu não sei se tu conhece, o Pássaro e os Medos. Não, não conheço. Não? Então, é um livro, na verdade, indicado também por uma pedagoga, e eu indiquei para uma amiga. Foi muito positivo o resultado dela lendo esse livro, que fala sobre como lidar, né, com esse sentimento, que é o que a gente está falando. Aceitar, sim, ele acontece, sim, tudo bem, sim, né? Então, as histórias, o lúdico acaba trazendo essa consciência, né, para a criança, de uma forma ou de outra, né? Então, quem quiser esse livro, ou então pode digitar no Google também, o Pássaro e os Medos, que também tem gratuito para estar baixando. E eu queria agradecer muito a tua presença, Ana, a tua disponibilidade de estar aqui. Eu espero que as pessoas tenham assimilado, né, esse acolhimento, que eu acho que, se a gente resumir sobre como ajudar os nossos filhos com o medo, acho que a primeira palavra que me vem à cabeça é: vamos acolher esse medo. Ele é válido, ele é genuíno, ele precisa ter sentido, certo? Esse movimento de tudo que a gente for trabalhar, que a gente vê que é um grande tabu, né? Eu vejo limite, conflito, esses temas que são mais tabus, é importante a gente fazer esse processo de como a gente lida com medo, né? Como eu nego o meu medo, eu educo pela base do medo, porque a gente nem percebe e está educando na base do medo. Né? Tá ceifando a partir do medo, né? Então, o quanto essa nossa educação ela tá baseada no quê, né? E o que que a gente planta a partir daí, né? Então, se acolher o primeiro movimento e dentro do maternar, né, desse lugar do pai e da mãe, essa questão da culpa também, para a gente ir fazendo, se despedir dela, né? E poder ver o que é real e poder lidar com o que a gente lida da melhor maneira que a gente consegue no momento que a gente consegue, e se acolhendo, né? E não colocando mais coisa. E vamos tirar a racionalização, a explicação, a teorização, os pesos todos que a gente coloca na vida das crianças, que a gente hoje precisa movimentar tanta coisa na gente por tanta racionalização que foi colocada na E que gente. a gente fala: eu já falei 1000 vezes, então para de falar a 1001. E não É, adianta, né? Então abraça, acolhe, sente ali, né? Dá o suporte, que, se a gente for colocar como adulto, é o que a gente gostaria que fizesse quando a gente sentir medo, né? sim, Que alguém fale assim: eu tô aqui, se você sentir isso, né? Se você precisar, a gente pode seguir junto, né? Eu não sim, vou total. fazer com você, mas eu posso estar caminhando junto para os melhores caminhos. Sim. Obrigada, tá, Ana? Obrigada Gratidão, mesmo, gratidão. mesmo de coração. Deixa eu só indicar, gente, Cidade Escola Aine, tá? Para vocês conhecerem o projeto, que é muito legal. E Ana Paula Zata tá aqui, educadora, no Instagram, né? Tem muito, muito conteúdo legal. E o Reinventando a Escola também, que é do marido Isso. dela, que é show de bola. E, se Deus quiser, a gente vai espalhar um monte de sementes Aine por aí. Vamos espalhar. Obrigada, tá? Beijão, Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.